Boas palavras para um bom dia. Estamos percorrendo uma semana de orações, sobre oração, para que nos possamos fortalecer diante deste momento histórico dramático em que estamos inseridos. Não podemos negar, não podemos tampar o sol com a peneira, que estamos envolvidos numa tragédia coletiva e nem podemos deixar de lutar para modificar esse cenário, sabendo que há caminhos políticos, sociais, jurídicos, né, que devem ser tomados, devem ser percorridos, devem ser trabalhados para que possamos mudar este cenário. Porém, a ação no mundo, né, que é necessária, que é justa, que é absolutamente vital, a mudança das estruturas sociais, a mudança a abolição das injustiças, a salvação das pessoas, não precisa necessariamente ser uma ação isenta de oração, né? Aliás, oração, a ação está dentro até da palavra. Eu me lembro dos beneditinos, cuja regra básica era ora et labora. Então, ora e trabalha, né? Então, orar e agir. E a oração também é uma forma de ação. E a ação iluminada pela oração é uma ação mais serena, mais lúcida, né? Mais conectada com a realidade. E eu lembro aqui dos grandes, de dois pelo menos grandes homens do século XX, que foram homens de ação, de luta, mas também homens de oração. É um hindu, o Gandhi, e um protestante cristão, Martin Luther King. E hoje eu vou ler algumas frases aqui do Gandhi sobre a oração. O que ele falava sobre oração? Eu tenho esse livro aqui, é muito antigo, né? Olha só. Gandhi, então, assim, o apóstolo da não violência são pensamentos, né, da Martine Claret. São pensamentos de Gandhi sobre vários assuntos. E sobre a oração ele diz o seguinte: a oração é a substância da religião. Orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Né? A gente entende sempre a oração como Deus me cura, me salva. Não, a oração é estar em comunhão com o sagrado, com o divino, é entrar no hálito divino, é respirar, né, a essência divina, é o respirar da alma. A oração é a chave que abre a porta da manhã e que fecha da noite. Só de Deus, por meio da razão, nos vem toda a força. Orar é ser um com Deus, como o próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um, né? Porque ele estava em comunhão com Deus. Súplicas, adoração, oração não são superstição. São atos mais reais que o comer, o beber, o repousar ou o caminhar. Não é exagero dizer que eles são atos reais e que os demais são atos irreais. É porque aquilo que é permanente, aquilo que, como nós dissemos ontem, né, da Teresa d'Ávila, aquilo que é permanente é Deus. Aqui na Terra tudo é efêmero e passageiro. A oração não é um passatempo ocioso de velhinhas. Olha que engraçadinho que ele diz. Entendida no seu valor e usada justamente, é o meio mais potente de ação. A oração requer, sem dúvida, uma fé viva em Deus. A fé nasce na calma do espírito, na contemplação e no trabalho. Ou seja, oração não implica inação. A oração não é dirigida a Deus apenas para invocar sua ajuda. É também louvor, glorificação, ato de purificação. É preciso apresentar-se a Deus com as mãos vazias e uma atitude de completo abandono. Me lembro aqui da música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Tenho que me ver a sós, a nu, tenho que me trancar, né, a sós. É exatamente aquele momento de despojamento, de entrega total. Né? E essa entrega, esse despojamento é que de repente nos faz que nos sintamos preenchidos por Deus, quando a gente se esvazia de pensamentos, se esvazia de preocupações, entrega tudo, deixa todo o fardo por um momento de lado, de repente somos invadidos pelo consolo, pela paz, pela fortaleza que nos vem dele. É mais importante pôr na oração o próprio coração que dizer palavras sem coração.
Sem a oração não temos consciência da nossa fraqueza. Então, vejam, Gandhi foi um homem que lutou, que liderou multidões, né? Assim como Martin Luther King, para mudar as estruturas, no caso do Gandhi, não só para se libertar a Índia da Inglaterra, mas inclusive ele tentou mexer na estrutura social, né, da Índia, questão das castas. Né? Alguns caluniadores hoje em dia que falam que Gandhi era a favor das castas, de jeito nenhum. Ele mesmo, que era de uma casta alta, né, ele fazia questão de fazer os serviços que eram atribuídos só aos que não tinham casta, né, aqueles que estavam fora das castas, que eram obrigados a fazer o serviço sujo da sociedade. Ele assumia isso porque achava que tinha que ter um igualitarismo. Então, ele foi um homem que a vida inteira tentou uma transformação interna, né, e também isso tem que se entender, que a pessoa não nasce boa, perfeita, santa, ela está em um constante processo de aprendizagem, e por mais elevado, nobre que seja um ser humano, ele é um ser em construção, inacabado, e que está sempre se fazendo. Né? Então, a gente não pode idolatrar, mas também não pode destruir por conta das suas fraquezas, que todos temos. Né? Importante é que tenhamos em mente que a oração é uma tábua de apoio, né? E, sobretudo, a oração também ajuda concretamente aqueles por quem oramos. Né? Mas a gente tem que tirar a ideia de que orar é pedir sempre aquilo que nós queremos, né? Então, que sejamos curados, que sejamos salvos, que não morramos. Todos terão que morrer. Podemos orar à vontade, um dia morremos. Né? Então, é aceitar a dinâmica da vida, usando a oração como instrumento de lucidez, de conforto, de esperança e paz. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.